Olá, seja muito bem-vindo ao Bit by Bit. Hoje é dia de atualizar os dados da rede do Bitcoin. E já vamos começar hoje olhando para o Coinbase Destroyed, ajustado por entidade. O que é o Coinbase Destroyed? Basicamente, eles botam uma fórmula onde as moedas de uma carteira vão ser multiplicadas pelo número de dias que ficaram paradas naquela carteira e vão acumulando esses dias de moeda. Quando elas são gastas ou transferidas, esses dias são destruídos, certo? Então, se a gente está tendo destruição desses dias, a gente vê que as moedas estão sendo transacionadas em maior volume. E como o número de moedas dia é multiplicado pelo tempo que ela ficou guardada, as moedas mais antigas têm um impacto maior aqui. Então a gente vê que a gente está num nível maior de gastos, de transações na rede desde aqui de novembro, apesar de ainda estar mais ou menos em linha com os níveis daqui de janeiro até março, não deixa de ser uma subida. Ainda não estamos em níveis mais indicadores de um topo, porque não passamos por esses picos, porém é um sinal amarelo. Esse aqui é um outro gráfico que também deriva dos dias de moeda, do Coinbase. Quando esse gráfico está caindo, está em uma tendência de queda, como esteve aqui, quer dizer que temos mais moedas adormecendo, né? Acumulando dias de moeda. Conforme esse gráfico está subindo, a gente está tendo destruição desses dias. E se ele estiver andando de lado, nos indica que o número de moedas dia sendo destruídas é equivalente ao que está sendo criado. Todo dia que uma moeda não é gasta, são criados esses dias de moeda. E aqui um sinal saindo do verde e indo por amarelo, ainda não é totalmente amarelo, mas que pode vir a ser, é que parece que a gente está fazendo um fundo aqui e esse indicador está querendo voltar a subir. Aqui a gente tem o market cap realizado ajustado por entidade. O que é o market cap realizado ou cap realizado? É muito similar ao market cap, né? O que é o market cap? É a soma de todas as moedas em circulação vezes o preço atual do Bitcoin. O cap realizado, ele é um pouco diferente. Ele é o preço de todas as moedas em circulação, mas cada uma delas é multiplicado pelo preço do Bitcoin no momento da última transação que ela passou. Então, se tem uma moeda que a última vez que ela foi movida foi lá em 2010, ela ainda pode estar com um peso de $1, que a última vez que ela foi movida ela valia $1, então esse é cap realizado. Então essa subida aqui indica que a gente teve mais transações nesses níveis, isso aí eu até consideraria um indicador que está vindo mais positivo, nos indicando que a gente está criando suporte aqui nesses níveis atuais de preço. Aqui a gente está olhando para os lucros e prejuízos realizados. De vermelho a gente tem os prejuízos realizados, de verde a gente tem os lucros realizados e de amarelo a gente tem a soma dos dois. Mas o que eu queria prestar atenção é no verde mesmo, no lucro realizado, que a gente vê que a gente tem picos de realização de lucro, geralmente quando o pessoal está se sentindo um pouco mais assustado ou acha que não tem muito mais para onde ir e já está decidindo vender os seus bitcoins em lucro. Tivemos um pico aqui na primeira recuperação depois desse período de baixa que a gente teve de abril até quase agosto. Quando voltamos aqui perto das máximas históricas, tivemos outro pico. A gente vem mais ou menos andando de lado, na verdade a gente fez uma outra máxima histórica essa semana, mas mais ou menos andando de lado, sem grandes movimentações, e parece que estamos tendo um outro pico de realização de lucros aqui, mais um sinal amarelo. Aqui vamos olhar para o múltiplo de Mayer. O que é o múltiplo de Mayer? Muito simples. Ele mede a distância do preço atual da média móvel de 200 dias. Quando ele está subindo, quer dizer que o preço está consideravelmente acima da média móvel de 200 dias. Quando ele está aqui pela linha verde, quer dizer que o preço está consideravelmente abaixo da média móvel de 200 dias. O múltiplo de Mayer, eu não diria que está dando um sinal amarelo ainda, talvez esteja transicionando para um amarelo porque está em uma tendência de subida, mas na minha opinião ainda não está um caos assustador. E essa linha vermelha acompanhando o preço é quando o múltiplo de Mayer está em 2.4, que é um momento que historicamente serviu como algum tipo de indicador de topos e a gente não está tão perto daqui ainda, né? A gente não encostou aqui nem ultrapassou. Essa linha vermelha aqui embaixo é a mesma que essa daqui em cima, só que aqui ela está se movimentando de acordo com a média móvel de 200 dias. E aqui embaixo a gente não tem a média móvel de 200 dias, é só a distância para ela do preço, tá? Mas é basicamente a mesma linha. Esse aqui é o modelo de preço máximo criado pelo Willy Woo, um analista técnico e de dados on-chain, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E esse modelo é muito simples. Ele pega a média do preço do Bitcoin
de toda a sua história. Desde que foi criado aqui, ele pega a média de todos os preços, que dá essa linha azul ao longo do tempo, e o preço máximo, que é basicamente onde ele encontrou que estaria marcando esses topos, seria multiplicando por 35. Então a gente tem a média do preço histórico do Bitcoin desde o início do Bitcoin, e a banda de cima é esse preço multiplicado por 35. E a gente não está ainda perto dela, principalmente porque aqui a gente está numa escala logarítmica, mas é um modelo interessante de se olhar. Tem um youtuber gringo que fala uma coisa interessante, que é: todos os modelos estão errados, mas alguns podem ser úteis. Então é sempre bom a gente manter o olho em diversos modelos. Claro que eventualmente é muito possível que eles se quebrem, mas é sempre bom a gente ter noção, até porque tem outras pessoas olhando para isso e é bom a gente entender o que pode estar pautando as decisões dos outros agentes do mercado. Agora vamos ver o MVRV-Z. Basicamente ele segue essa fórmula aqui. Ele é o market cap atual em dólares, menos o cap realizado, que a gente discutiu mais cedo, dividido pelo desvio padrão do market cap. E aí ele nos dá esse oscilador aqui, que a gente vê que tem claros picos, muitas vezes associados com picos no preço também. Aqui, 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 aqui. Aqui não foi um pico tão alto no MVRV-Z, mas ainda assim foi um pico que veio próximo desse topo. E aí nessa métrica eu acho que a gente também não tá num sinal amarelo ainda, apesar de que há uma clara tendência de alta pro MVRV-Z. E basicamente a forma simples de interpretar isso aqui é que quando a gente está tendo esses picos, quando o indicador está subindo, a gente está na rede em geral acumulando lucros não realizados. Quando ele está caindo, principalmente quando chega nessas baixas aqui, é que a gente está acumulando prejuízos não realizados. Então essa é outra métrica interessante de se acompanhar. Esse gráfico aqui nos mostra a razão entre os holders mais recentes e as moedas mais antigas. Quando esse indicador está subindo, quer dizer que a gente está tendo entrada de novas moedas, de novos holders, de novas entidades na rede do Bitcoin participando desse mercado. Quando ele está caindo, quer dizer que ou essas moedas estão ficando antigas ou essas pessoas estão simplesmente saindo do mercado. Basicamente, quando a gente vem a esses topos, a gente tem um excesso de moedas novas, de entidades novas no mercado. E esse indicador aqui definitivamente está no sinal amarelo. Ainda não está no sinal vermelho, mas definitivamente está numa tendência de alta. É com certeza um sinal amarelo. Tem muita gente que gosta de medir a presença do varejo dos novos investidores no mercado pelo volume de pesquisa da palavra Bitcoin no Google. Eu acho que isso pode enganar a gente, porque chega um certo ponto que você já sabe o que é Bitcoin, você não precisa mais pesquisar, você já criou sua conta na Coinbase, você parou de investir um tempo, mas você já sabe como fazer. Então eu acho que tem muita gente que já tem uma noção de como fazer, pode voltar ou entrar no mercado sem ter que passar pela pesquisa no Google. E aí, nesse caso aqui, ver os dados direto da rede, eu acho muito mais interessante, e isso aqui nos mostra sim que o varejo está presente e está crescendo. Aqui eu quero trazer também o gráfico de azul, o gráfico do preço, de amarelo, o gráfico da quantidade de carteiras contendo mais de 1.000 bitcoins. Vou dar um zoom aqui mais recente, e a gente vê que basicamente desde aqui 19, 18 de maio a gente vem andando de lado, apesar do preço seguir caminhando para cima. Acho muito plausível que a gente veja uma queda nisso aqui um pouco antes dos picos, como a gente viu aqui uma queda, a gente viu aqui uma queda, sempre um pouco antes do preço acompanhar. Só dar uma olhada aqui também na média do preço da transação na rede do Bitcoin, tá em 3,52, super tranquilo, não estamos nesses picos aqui. E olhando para a quantidade de moedas em lucro, estamos em 97,35%. Na Ethereum a gente vê, aqui tá a linha do zero, tá, onde está passando o mouse, e a gente vê que a gente voltou a ter dias deflacionários na Ethereum, onde são queimadas mais Ethereum do que são emitidas. Isso é muito bom de se ver. A porcentagem de Ethereum em lucro está um pouco menor, 91,63%, mas ainda muito confortável. Mas a média da taxa de transação segue subindo, agora nos 47,87, recentemente bateu 51. Realmente está caríssimo usar a rede Ethereum. Bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever e até amanhã.